Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Formula C e hoje a gente vai dar sequência no nosso projeto de gestão financeira pessoal dentro aqui do User Form, tá? Então a gente está fazendo um projeto com VBA, onde você consegue fazer toda a estrutura, toda a mecânica que você precisa para várias ferramentas aí de gestão dentro de um mesmo sistema, tudo navegando de forma bastante profissional, tá? Então a gente está aproveitando também para fazer aqui uma aplicação mais prática, né, daquela biblioteca que eu ensinei vocês a criar lá no Código Mágico de VBA, que é uma outra playlist bem bacana, tá aqui o link na descrição do vídeo. Tá? A gente já fez várias aulas aqui desse projeto, a gente já construiu bastante coisa, a gente saiu lá do zero, mesmo que você seja bem iniciante, não tem problema. Vem aqui, vou deixar aqui em cima o link da descrição, ou melhor, da playlist dessa sequência de aulas, né, desse projeto, para você poder acompanhar lá desde o zero, desde o escopo do projeto. A gente passou pelo Canva, fez esse layout, aprendemos como montar o layout aqui dentro do User Form, fazer ele mudar de páginas ali de forma correta, e agora a gente está trabalhando aqui, né, na guia do meu dinheiro, na página de movimentação entre contas, né? E o que a gente fez aqui na aula passada? Na aula passada a gente montou a lógica que faz ele realmente movimentar o dinheiro. Então a gente movimentou toda a estrutura de dinheiro, e isso é bacana. O que faltou a gente fazer? Né? Então ele estava permitindo, né, que a gente fizesse movimentação acima do saldo. Né? Então, por exemplo, se eu pegar essa conta 1, ela tem R$50, se eu pegar essa conta 2, ela tem lá R$100. Né? Então eu consigo mandar quanto de dinheiro eu quiser. Isso não é bacana, porque ele não pode permitir que a pessoa envie mais dinheiro do que tem naquela conta. Então como que eu vou fazer para ele ter esse controle também, né? Então para isso eu vou voltar lá no VBA, tá? Então vocês vão ver que na aula passada a gente até deixou aqui, olha, na movimentação entre contas, já uma linha, né, que a gente fez, que validou aquele código onde a gente tirou o dinheiro lá da conta 1, né? Tiramos R$100 e movimentamos para a conta 2. Ele ainda não está atualizando os saldos, mas percebe que ele permitiu que eu movimentasse R$100. Isso não é correto. Então eu vou tirar essa preenchimento daqui, tá? Vou vir aqui no VBA, tá? Então lá no VBA eu vou falar para ele o seguinte. Então, quando ele faz aqui, olha, esse botão, né, então quando ele vai fazer essa verificação aqui, eu vou fazer aqui algumas modificações, tá? Então, primeiro, quando ele faz essa estratégia aqui da cor da fonte, olha, no with me, ele está mudando a cor da fonte do LT livre, né, então do conto de entrada e do conto de saída, para os dois voltarem a ser azuis, porque a gente deixou eles vermelhos quando eles fazem ali aquela estratégia de verificação, tá? Então essa parte serve só para limpeza, né, para voltar no status original. Outra coisa que a gente fez foi, quando ele faz ali, olha, o if me, né, então verifica ali a conta de saída, ele verifica se tudo foi preenchido como deve, né? Então isso aqui serve para verificar se está tudo preenchido certinho, né? Então isso aqui a gente já viu, está funcionando certinho. Depois a gente faz a verificação aqui também com relação à conta, né? Então a gente tira esse CDI, né, o COD I e o COD O, ali que estão fazendo essa identificação de qual é o código, né? Qual é o código do banco, qual é a conta que está cedendo o dinheiro, qual é a conta que está doando esse dinheiro. Tá? E isso é importante para a gente, porque a partir do COD 0, do COD O e do COD I, né? O COD O, lembrando, é o banco de saída, e do COD I, que é o banco de entrada do dinheiro, eu consigo descobrir qual é o saldo anterior, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui, olha, uma nova variável do tipo double, porque eu estou falando de número ali, tá? Então dim, vou colocar aqui como saldo double, tá? Então assim eu vou descobrir qual é o saldo da conta que eu tenho na conta de saída, tá? Então isso a gente faz aqui no COD O, ok? E nesse código aqui, percebe que eu já tenho uma variável L, tá? Eu vou aproveitar essa variável aqui, tá? Então o que ele fez? Ele já definiu esse código O. Eu vou lá na planilha onde eu tenho as contas, tá? Então que é PL contas, ok? Então eu vou fazer um if, aqui olha, if PL contas aqui dentro, ok? And if, eu posso fazer assim, não tem problema nenhum, tá? Eu estou dentro de um outro if, eu posso fazer um if pequenininho aqui dentro, não tem problema não, tá? E o que eu vou fazer? Dentro desse PL contas aqui, eu vou pedir para ele verificar qual é a linha onde tem esse código O, né? Então, se eu olhar lá na planilha e vier aqui nas contas, deixa eu fechar isso aqui, vier aqui nas contas, né, na coluna A, eu vou ter justamente aqueles códigos, tá? Então, a primeira coisa que eu quero fazer é justamente procurar aquele código que eu já separei, ok? Então, para fazer isso, eu vou falar para ele o seguinte, né? Então, que ele vai tirar aquela informação. Então, o meu L vai ser igual a ponto range, cifrão A, dois pontos, cifrão A, ponto find, what, dois pontos, igual, o que eu estou procurando ali, o tal do código O, tá?
E aí o look in, dois pontos igual x0 e values, look at, dois pontos igual x0 e role.raw, tá? Então assim ele vai conseguir falar o seguinte, poxa, peraí, então nessa coluna quanto que eu, onde que está essa informação, né? E depois para pegar o saldo, então o saldo da conta ele está aqui na frente, na coluna F, tá? Então essa coluna F aqui é o que vai me dizer o quanto de dinheiro tem naquela conta, ok? Então o saldo vai ser igual a ponto range, cifrão, e aí F, cifrão, E comercial, L, ponto value, tá? Então assim ele vai pegar aquele valor que está salvo e salvar nessa estrutura aqui do saldo, ok? Então ele vai verificar, tá tudo certinho, bonitinho. Aí o que, que ele vai precisar fazer? Depois que ele verificou tudo aqui, ele vai precisar comparar, né? Então aqui, olha, se o V tiver true, ele vai lá para o vazio. Isso aqui é só verificação se a pessoa preencheu tudo. Então depois que ele verificou tudo, ele vai precisar comparar agora o saldo, que eu já conheço, né, com o valor que eu tenho ali de saída, né, que é justamente esse CDBL aqui, olha, do MI, TB dinheiro, valor de movimentação ditada, ponto value, tá? Então, isso daqui que eu vou ter que comparar. E aí, como que eu faço isso? If CDBL mi.tb dinheiro ponto value for maior do que saldo, then, saldo, then, né? Então, toda vez que ele tiver ali o valor de movimentação maior que o saldo, and if, eu vou dar uma mensagem para a pessoa, tá? Então, message box, e aí nessa message box eu vou avisar a pessoa, olha, saldo insuficiente para esta movimentação, por exemplo, tá? E aí, vírgula, VB critical, porque esse é um erro, vírgula, e aí aqui, né, então saldo insuficiente, tá? E aí ele vai fazer essa mensagem avisando a pessoa, então antes dele fazer qualquer preenchimento, exit sub, ok? Então assim, ele vai fazer essa verificação e agora não deixa mais a pessoa movimentar quando ele não tem dinheiro suficiente para fazer essa movimentação, tá? Então o que eu vou fazer? Vou salvar ele desse jeito, vou rodar e vamos testar para ver se está tudo certinho. Então, meu dinheiro, movimentação, vou pegar aqui a conta 1, mandando para a conta 2, igual a gente já tinha feito, já sabe que está funcionando. Vou vir aqui na data, vou colocar a data de hoje, estou gravando aqui dia 17. O valor da movimentação, vou colocar R$100, então não tem R$100, tem só 50, tá? E aí aqui, vou colocar sem justificativa, a gente já testou para justificativa na aula passada, tá? Então, só vai, olha lá, agora, não deixou, tá? Então, ó, o saldo insuficiente para essa movimentação, tá? Então, ele já fez ali, já deu o erro e não fez a movimentação. Um detalhe aqui, olha, tá chamando a atenção e depois a gente vai corrigir, tá? Logo depois a gente fazer esse ajuste. O que está acontecendo? Ele limpou aqui os dados e isso eu queria mesmo que acontecesse, porém ele não voltou aqui as informações. Olha. Então isso daqui ele vai ter que voltar para ter todas as opções aqui dentro. Lembra que a gente já tem isso aqui definido de forma simples, é bem fácil de fazer isso aqui, voltar uma linha a mais ali no código, para não ficar esse bugzinho aqui, olha, de ficar mostrando só a conta 2, conta 3 ali e não voltar a mostrar a outra conta, assim como ele faz aqui na limpeza, entendeu? Tá, agora vamos fazer uma movimentação que pode ser feita. Eu vou tirar da conta 2, que tem R$100, e vou passar para a conta 1, que tem só 50. Então também a data de hoje, e vou passar R$20, por exemplo. Então aqui ele tem que deixar eu fazer, porque tem saldo suficiente para isso. Então fez a movimentação ali com sucesso, e aqui, olha, quando ele faz certo, ele está fazendo a movimentação e está voltando todas as condições, porque ele está fazendo a limpeza. Então é só um momento ali que está faltando uma linha a mais no código, tá? Um outro ponto que você vai perceber é o seguinte, se eu marcar aqui essas caixinhas e clicar aqui, olha, ele também está dando aqui o alerta, mas não está fazendo aqui a limpeza, não está voltando aqui as opções, tá? Então por isso a gente vai também precisar fazer uma verificação nesse pontinho ali para ficar perfeito aí o que a gente precisa mostrar, tá bom? Lá na base de dados, né? Então se eu vier aqui no Excel, na movimentação entre contas, ele já vai ter feito aqui a movimentação como eu pedi e a justificativa ele deixou em branco e é isso mesmo que ele tem que fazer porque eu não preenchi nada lá na justificativa, tá? Então essas informações aqui, pessoal, elas vão ajudar para você poder garantir que ninguém vai usar errado o teu projeto, tá? Então isso é uma coisa que eu chamo a atenção sempre dos alunos. Dedique um tempo para pensar o que a pessoa pode errar, né? Quais são as condições de erro que a pessoa pode ter, porque quanto mais você se proteger com relação a isso, principalmente se você for vender
seu projeto em escala, que é uma questão que eu aconselho bastante, que é você ter um bom projeto e você vender para várias pessoas, ao invés de fazer um projeto fantástico e vender para uma pessoa só, apesar de que isso também pode dar uma renda, mas às vezes é melhor você nem ter um projeto da NASA, mas ter um projeto bom vendendo para muita gente do que o projeto da NASA vendendo para uma pessoa só, porque essa pessoa nem sempre vai comprar todo dia de você, tá? Então isso traz uma condição melhor ali de renda para você, melhor ainda se você vender dos dois jeitos. Mas enfim, o que acontece? Aqui, quanto mais você proteger, quanto mais você evitar essas falhazinhas, menor a chance de alguém entrar em contato com você reclamando, porque provavelmente em algum momento alguém vai colocar lá para movimentar dinheiro a mais, né? E aí vai começar a dar erro aí nessas contas, tá? Principalmente na hora que a gente colocar aqui para ele ajustar os saldos, tá? Então, como que a gente faz agora para a gente fazer aquela outra correção e fazer com que as contas, né, elas voltem ao normal mesmo quando ele dá algum tipo de erro, tá? Então para isso eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou voltar lá no meu VBA, tá? Vou vir aqui novamente, vou vir no botão limpar até aqui primeiro. Você... Opa, desculpa. Você vai ver que ele tem aqui, olha, o call mdlistas AT contas input in out, tá? Isso daqui que faz a limpeza daquela caixinha. Então eu vou copiar essa linha, ok? Copiar isso daqui. E aí eu posso ir lá no outro botão, tá? E aí eu vou verificar aqui as saídas. Quais foram os momentos ali de saída que ele deu esse erro, né? Então primeiro foi quando ele fez ali o exit por conta de campos vazios, tá? Então, que é justamente o caso aqui do vazio. Então o que eu vou fazer? Eu vou colar aquela linha aqui embaixo. Por que ele estava fazendo isso em alguns momentos? Porque ele estava fazendo esse call aqui, olha, que é o do if me, que faz a limpeza quando dá tudo certo. Só que nos momentos que eu estou saindo do código antes dele fazer isso, essa condição, ele não estava limpando, tá? Então, esse daqui é um momento, e o outro momento foi o que eu acabei de criar, que foi quando ele não tem o saldo suficiente, e ele faz aqui o if, né? Então, se a movimentação for maior que o saldo, ele vem aqui. Então, antes de fazer ali o exit sub, ele vai dar um call também para limpar aquela condição, tá? Então, isso daqui vai garantir que você tenha todo o seu preenchimento sempre correto ali na sua base, tá? Então, agora ele não vai mais fazer aquele bug. Se eu rodar aqui novamente e testar aqui, olha, meu dinheiro, vou marcar duas caixinhas, vou clicar com ele vazio, percebe que agora ele voltou todas as opções como deveria mesmo voltar, tá? Então, agora tá certo, agora ele tá funcionando como deve, tá? Beleza. Então a gente colocou aqueles dados, a gente informou, agora ele já consegue verificar a movimentação certa, faz ali o salvamento como deveria. Qual que é o próximo passo? Aquelas opções que a gente salvou lá no Excel, elas têm que vir parar aqui dentro dessa nossa list box, tá? Então como que eu faço para mandar esses dados aqui para a list box? Para mandar para cá é muito parecido com o que a gente já fez em outras list box, tá? Então eu vou vir aqui no meu módulo de listas e aí percebe o código ficando maior, vai vendo como é mais importante você ter o seu código organizado. Então fazer os módulos ali separados não é por frescura, é justamente para você saber onde você está colocando todas as coisas, porque o código vai ficando grande quando você tem um projeto mais elaborado, tá? Isso que a gente não está fazendo aqui todos os comportamentos de caixas, tá? Porque a gente está usando a biblioteca e o módulo de classe aqui do MC Controles. Se a gente não tivesse usando isso aqui, o código já estaria muito maior e a gente estaria levando muito mais tempo. Quer dar uma olhada como é que fica assim o módulo de controles? Dá uma olhada na playlist que a gente está fazendo, também está andando aqui em paralelo, né? O projeto de mão de obra, né? Então gestão de mão de obra. Lá a gente está fazendo sem o módulo de classe e também um projeto grande. Você vai ver que lá a gente já está com mais ou menos aí umas 30 aulas, se bobear até um pouquinho mais do que isso, né? Então, para fazer o projeto funcionar. E lá também é um projeto bem legal, bem bacana, uma estrutura bem profissional e também fazendo tudo passo a passo, uma olhada bem bacana, coloca uma estratégia diferente de programação. Aqui a gente está fazendo de forma mais eficiente, lá a gente está fazendo mais na raça mesmo, mais na unha, para quando você não tem um módulo aí pronto para te ajudar, tá? Comparar as duas estratégias te mostra porque que é legal você ter uma biblioteca já pronta, tá? Bom, beleza, então eu vou vir aqui no módulo de listas. Nesse módulo de listas aqui, o que a gente já tem? Eu tenho o AT contas in out, né, que é o que mostra lá as duas contas, que é justamente a que a gente está atualizando, que eu acabei de colocar dois calls ali, e o AT LT contas. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma nova sub, tá? Então eu vou chamar aqui de sub AT LT move, tá? Eu vou chamar só de move mesmo, porque eu sei que é a única de movimentações que eu vou ter. Depois eu vou ter só de entrada, eu vou ter só de saída, mas de movimentação vai ser só essa. Então não vai ter risco ali de nenhuma confusão, tá?
A estratégia que a gente vai fazer é muito parecida com as outras que a gente já fez, tá? Então percebe que os códigos aqui eles são muito parecidos. Se você tiver uma manha de como fazer, você pode até copiar e depois só ir ajustando alguns pontos. Aqui eu vou fazer do zero, justamente para todo mundo pegar essa estratégia, tá? Mas sempre que eu falo de preenchimento de lista, de list box, eu vou fazer meio que a mesma coisa, tá? Então isso é uma repetição ali que a gente acaba fazendo. Inclusive tem algumas estratégias que você pode fazer para também deixar isso mais automatizado, usando algumas variáveis a mais e módulo de classe. Mas eu particularmente não gosto de usar essa estratégia, apesar de gostar muito de módulo de classe, porque eu acho que perde um pouquinho o tato na hora que você está fazendo algumas estratégias de preenchimento e pode dar alguns bugs. Mas isso é a opinião minha, uma coisa é dar uma testada, monta um módulo de classe para a lista e você vai ver que pode funcionar, pode te dar uma velocidade também, principalmente se usa muito a listbox. Tá? Mas enfim, o que eu vou definir aqui? Eu vou definir um dim, uma LT, tá? E essa LT, lembrando, tá? LT na verdade é uma caixinha, uma memória, né? Uma gaveta, eu costumo dizer de memória, que vai se comportar de uma determinada forma, tá? Qual forma? Com uma msforms.listbox. Então é assim que eu faço ela se comportar da mesma forma que uma listbox se comportaria. Por que isso? Para não ficar escrevendo o nome completo da listbox, que demora, tá? Outra coisa que eu vou precisar aqui, eu vou precisar definir quantas linhas devem ser preenchidas nessa minha listbox. Então por isso um dim L as double, ok? Eu também vou precisar definir qual é a quantidade de colunas que eu tenho dentro dessa minha lista. Então um dim C as double. Outra coisa que eu vou precisar ajustar é a largura da minha coluna. E para isso eu preciso de duas variáveis. Uma de folga da minha coluna. Então dim F as double. Tá? E lembrando, a gente aumentou aqui. Não foi nem nesse projeto, tô até me confundindo. Esse daqui vai sair no padrão mesmo. Então o F é uma folga ali do seu código, tá? E eu vou agora para os strings, tá? Então eu vou precisar também, ainda para largura, de um dim lar, que é justamente onde vai guardar as informações de todas as larguras de cada coluna, as string, tá? Lembrando, double, número grande, string, texto, tá? E eu vou precisar de um endereço da onde ele vai pegar esses dados para alimentar a sua listbox. E isso vai ser um dim rg as string. Às vezes alguns alunos que já têm uma experiência perguntam: poxa Lucas, mas RG normalmente a gente usa para range, né? E aí você está falando de um range, por que ela é string e não é do tipo range? Porque existe a variável tipo range. Porque eu não quero que ela se comporte como range, eu quero só salvar o texto, e é texto mesmo, do endereço onde estão os meus dados lá na minha base, tá? Então isso daqui vai me ajudar justamente por conta desse detalhe, tá? Beleza, próximo passo que eu vou fazer aqui é descobrir se existem dados preenchidos para eu colocar na minha lista. E eu também preciso garantir que minha lista esteja sempre vazia, tá? Mas como eu estou falando lista toda hora, eu preciso contar para ele quem é esse LT. Para isso, set LT igual a fr sistema, que é onde está a minha lista. Se eu não lembrar o nome do código, como acontece comigo que eu sempre fico esquecendo o nome dos controles que eu crio, posso fazer isso aqui, ó, ponto LT, e aí aqui, como a gente usou esse prefixo, e isso ajuda muito, eu sempre friso isso, tá? Todas as LTs ficam ali juntas, né? Então eu tenho, ó, conta entrada, não é, esse é o último aqui, olha, movimentação entre contas. Então assim fica fácil de você se localizar no seu código, mesmo que você esqueça qual é o projeto. Por exemplo, só para o YouTube eu estou trabalhando com dois projetos ali juntos, né? Então eu vou gravando aula de um, gravando aula do outro, e eu tenho ali as aulas de sexta-feira que acabam saindo outras coisas separadas. Aí tem as aulas, tem várias outras coisas, por isso eu fico com um monte de coisa na cabeça. Eu nunca me lembro certo qual é o nome de cada controle, tá? Então por conta disso, é sempre legal que você faça uma estrutura que facilite a tua vida, tá bom? Inclusive, falando de aulas, galera, a gente está com uma promoção legal para as aulas particulares, tá? Então, Excel, quem quer aprender ali Excel, desde o básico, se você tiver do zero, não tem problema, Excel, VBA, né? Então, para aprender a fazer programação, aprender a fazer tudo que você precisar no VBA, sempre de forma bem personalizada, tá? Para o que você quiser. Inclusive, a gente pode fazer projetos do seu trabalho ou para sua empresa, enfim, dentro dessas aulas, tá? E também a gente está com as aulas de inglês particular, ok? Então, durante um período a gente está com algumas vagas, tá? Então a gente está com alguns horários vagos e a gente quer fechar esses horários, então a gente está fazendo aí uma promoção, ok? Com o primeiro mês com 50% de desconto, tá? Então é só entrar em contato, eu estou deixando aqui no comentário fixado, tá? Então até um link
para você poder fazer parte do nosso grupo de alunos, tá? Então a gente está abrindo isso é grátis, não tem nenhum custo. Você pode vir aqui, eu vou deixar o link certinho no primeiro comentário que foi fixado. Clicou lá, você vai fazer parte do nosso grupo e daí tem todas as informações lá, ou pode vir aqui nas descrições, tem todos os meus contatos, inclusive meu WhatsApp direto, para tirar todas as dúvidas com a gente, tá? Mas isso é só enquanto durarem os últimos horários, tá? Então a gente está com 50% de desconto para a gente já fechar esses últimos horários o quanto antes, tudo bem? Bom, então o que a gente vai fazer agora? Setei ali as informações, agora eu vou lá para a planilha onde eu quero trabalhar. Então o if PL, qual PL que é? A PL de movimentações, então a PL move. PL move, já deixa aqui o end with para não esquecer dele, tá? Beleza, fez isso daqui, então o if PL move e end with. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar qual é a minha LT, então lt.raw source, tá? Um detalhe, o raw source, galera, não vai aparecer aqui porque eu estou usando uma memória, tá? Então ele não aparece aqui como opção, mas ele funciona. Então só toma cuidado na hora de digitar. Às vezes o pessoal entra em contato aqui comigo, inclusive você pode fazer isso. Entre em contato se tiver dúvida ou dificuldade. Às vezes o pessoal entra em contato por conta de algum errinho de digitação. E eu sei que fica difícil de encontrar esses errinhos na hora, tá? Então, como já tem uma noção, eu acho fácil. Mas um dos erros que acontece bastante é o pessoal trazer esse raw source escrito errado, tá? Então toma cuidado, porque ele não aparece aqui, então normalmente sai algum errinho ou coisa do tipo ali, tá bom? Mas enfim, então raw source vai ser igual a empty. Então limpa os dados antigos que você tinha dentro da sua base, tá? Beleza, limpou os dados antigos da sua base, agora eu vou descobrir, existem dados para serem preenchidos? Como que eu descubro isso? Vamos dar uma olhadinha aqui na minha planilha, que é essa planilha aqui. Se existe pelo menos um preenchimento, então quer dizer que a célula A2 está preenchida, tá? Então, como que eu vou descobrir isso? Eu vou fazer um if aqui dentro. Então, if.range, cifrão A, cifrão 2, ponto, value é diferente de empty. Ou seja, se tem alguma coisa preenchida, ou melhor, até posso fazer aqui, né? Mais fácil. Igual a empty, se está vazia, then exit sub. Não faz mais nada, tá? Então, se tiver vazia, não precisa fazer mais nada, não precisa se preocupar. Já pode sair do código e continuar com a vida, porque não tem nada para ser preenchido naquela lista. Caso contrário, que é a continuação aqui do código, eu preciso descobrir quantos itens existem ali. Então, para isso eu vou falar que L, que é minha variável de linha, vai ser igual a ponto range, cifrão A, cifrão 1, ponto end, xl down, ponto raw. Ou seja, o que eu falei para ele? Vai selecionar a célula A1 e vai dar um Ctrl para baixo. Ele vai parar na última célula preenchida e ele vai ler o número aqui da linha e salvar isso dentro da variável L. É isso que a gente falou naquela linha, tá? Depois que você fez isso, o que eu vou fazer? E essa estratégia aqui não vai ter filtro, tá? Eu não vou colocar filtro nesse item aqui, tá bom? Mas eu quero também que isso daqui esteja sempre organizado. Como que eu quero que isso aqui seja organizado? Eu quero que organize do mais recente para o mais antigo. Então o mais recente tem que estar em cima, tá? Para fazer isso eu vou falar para ele o seguinte, olha, aqui, ponto range, cifrão A, cifrão 1, ponto current region, tá? Eu uso muito isso aqui é uma mão na roda. Current region é você selecionar o range inteiro, tá? Então isso aqui ajuda bastante. Ponto sort, ou seja, classifica. Q1, com base em quê? Dois pontos igual, quero com base na data. A data está na célula A1, né? Então ponto range, cifrão A, cifrão 1, ok? Aí vírgula, order 1, dois pontos igual, e aqui o took, tá? Se você quer que fique do mais antigo para o mais novo, então o mais antigo em cima e o mais novo lá no fundo, então você vai colocar ascendente. Se você quer o mais novo em cima, que é o que eu quero fazer, e o mais antigo lá embaixo, para ficar mais fácil para a pessoa se localizar, então você vai usar o descending, ou seja, do maior para o menor, tá? Vírgula, header, dois pontos igual, e aqui XLS, porque sim, eu tenho o cabeçalho dentro lá da minha base de dados. Então agora ele colocou na ordem que eu quero. Como eu só tenho por enquanto uma linha, não vai fazer diferença. Mas quando eu tiver itens a mais ali, ele sempre vai garantir que os mais novos fiquem em cima, facilita a vida, por isso eu não vou colocar filtro dentro da minha lista, dentro da user form, tá? E essa é uma dica bacana. Às vezes eu vejo o pessoal colocando um monte de controles. Não precisa. Tem casos que você pode economizar controles e consequentemente economizar tempo, economizar programação e deixar o projeto mais barato, porque você pensou numa lógica que já facilita a vida do usuário, tá? Então por conta disso eu vou fazer dessa forma, tudo bem? Bom,
Outro caso que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Então, ele fez ali esse ajuste, ele já sabe qual é a última linha. Então, a próxima informação que eu preciso fazer eu preciso garantir que a largura das minhas colunas esteja correta, porque eu vou usar essas larguras como referência. Para isso, eu vou falar para o seguinte, olha, eu preciso definir essa folga, tá? Então, a folga eu vou fazer assim, ó, f é igual a 10, eu sei que 10 funciona para mim, tá? Então, se você colocar 10 aí na sua lista e você perceber que ela ficou um espaço muito grande das últimas letras ali, né, para final da coluna, diminui um pouquinho. Se você perceber que ele está cortando ou que ele está muito em cima, você quer uma folga maior, aumenta um pouquinho esse valor. Então, para mim, isso vai depender da fonte que você está usando no Excel e no Userform, tá? Então, ele faz uma comparação, digamos assim, de forma bem grosseira falando disso, tá? Mas ele compara os pontos entre os dois itens e está usando os pontos do Excel como referência. No meu caso, pelo tamanho aqui das fontes que eu costumo usar, 10 ali de folga no final ali da coluna faz com que fique confortável, por isso eu costumo usar sempre ele. Só altero isso quando eu mudo o tamanho de alguma fonte, tá? Bom, beleza, então ele vai fazer isso daqui, já colocou lá. Como é que eu ajusto agora a largura das colunas lá no Excel? Eu vou falar aqui ponto columns, aí vou selecionar cifrão A, 2 pontos cifrão, vou pegar a última coluna que é cifrão G, ponto AutoFit, tá? E de novo, tá? Por algum motivo o columns ele também não mostra o AutoFit, mas é assim que escreve AutoFit, tá? Então você vai ver que quando você sai ele muda ajustando a caixa, por isso que eu escrevo em caixa alta, porque assim se eu errar alguma coisa ele não muda a caixa e isso já fica um alerta ali para mim de que eu errei alguma coisa na digitação. Isso me ajuda também a digitar rápido sem ficar me preocupando se estou digitando certo ou não, tá? Mas enfim, então columns, essas colunas aqui, de A até G, dá um AutoFit. O que é o AutoFit para quem não sabe? Imagina que ele está assim, ó. Imagina que está apertadinho assim. Ele vai selecionar aqui e dar esse duplo clique para ajustar. É isso que ele faz com o AutoFit, tá? Só que percebe que ele fica coladinho, olha. Por exemplo, aqui em justificativo, olha como ele fica coladinho. Por isso que eu dou aquela folga de mais 10. Porque às vezes, dependendo da diferença, ele vai cortar ou ficar feio lá na sua list box, tá? Beleza, então ele ajustou ali. Agora eu preciso descobrir qual é cada uma das colunas. Então ele vai olhar coluna A, qual é a sua largura, coluna B, qual é a sua largura, e salvar isso dentro daquela variável lar. Para isso eu vou fazer nessa estratégia aqui, que é uma estratégia que eu gosto. Lar é igual a ponto columns, e aí 1, que é a primeira coluna, coluna A, ponto widths, tá? Esse widths é a largura daquela coluna, mais F, que é a minha folga, assim que eu coloco a folga ali, tá? Então ele fez a primeira. Agora que ele fez a primeira, eu vou falar para ele o seguinte, for C igual a 2, porque a coluna 1 eu já fiz, até, então, isso aqui 6, coluna 7, né? Então até 7, eu vou falar para ele que lar é igual ao próprio lar, e comercial, ponto e vírgula, que é o separador ali dessas larguras, e comercial, ponto column C, ponto widths, mais o F. E aí aqui o next C. Essa estratégia é legal, eu gosto dela, porque ela funciona independente do número de colunas que você tenha. Tá? Então, eu quero fazer um código que tem 2 colunas. Pode fazer assim? Pode. Quero fazer um código que tem 20 colunas. Funciona? Pode fazer assim? Pode. Só vai mudar aqui esse começo e esse final. Só. De resto, o código aqui é sempre igual. Tá? E ele sempre vai funcionar. Tem uma outra estratégia que eu uso às vezes também, que inclusive eu usei lá no código da matriz de flexibilidade da gestão de mão de obras que a gente está fazendo no outro projeto. Lá eu usei uma estratégia parecida, mas um pouco diferente, porque lá eu tenho um número variável de colunas, tá? Então, dependendo, você pode fazer algumas customizações dessa estratégia para se adaptar a um projeto um pouquinho diferente, tá? Então, dá uma olhadinha lá, vale a pena, que tem uma diferença bem legal, tá bom? Beleza, então fez isso daqui, ele vai ajustar, agora está na hora, eu já defini o número de linhas, pela variável L, eu já defini a largura das colunas pela variável lar, eu já coloquei tudo em ordem aqui pelo sort. Agora está na hora da gente definir qual é o range que preenche aquela lista, né? Então o meu RG vai ser igual e faz desse jeito aqui que sempre vai dar certo, tá? Aspas, apóstrofe, aspas, e comercial ponto name, e comercial, lembrando, ponto name porque eu estou dentro do if, tá? Se você for fazer isso aqui fora do if, daí seria plmove.name, tá? E comercial, apóstrofe, ponto de exclamação, e aí cifrão
vou colocar A cifrão 2, que é a primeira célula que eu quero que seja colocada, 2 pontos, cifrão G, cifrão E comercial L. Tá? Então isso aqui é o range que eu quero que seja utilizado, beleza? Ótimo. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a configuração da lista, que é a mesma configuração que a gente já fez aqui nas outras. Ó. Tá? Então não muda nada também. Tá? Então o que eu vou fazer aqui nesse caso? Eu vou falar para ele que o if é LT and with. Ok? Então agora é só configurar a lista do jeito que você quiser. Então, vou colocar aqui, ponto column count. É contagem de colunas. Quantas colunas eu tenho? Eu sei que são 7, mas se eu quiser eu posso selecionar aqui e olhar aqui embaixo. Então, são igual a 7 colunas. Aí, ponto column heads. Você pode seguir a ordem que está aqui se você quiser, tá? Column heads. Cabeçalho, eu quero? Sim. Então, true. Ponto column widths, ou seja, largura das colunas. É a nossa variável lar que a gente definiu ali em cima. Então, olha como fica mais fácil quando você já tem tudo salvo, tá? Depois, ponto for color, tá? Então, for color vai ser igual a md cores, ponto, e aqui você já tem as cores definidas. Então, no meu caso, é cor fonte, tá? Então, cor fonte, beleza? Depois, vou fazer essa parte aqui, deixa eu ver, fala ponto raw source, vai ser igual ao RG, tá? Então, é assim que você vai definir e colocar todos os seus dados dentro das suas informações. Aqui eu não quero que tenha caixa, eu não quero nada do tipo, é uma lista simples. Então isso daqui já vai me ajudar, tá? Beleza, o código aqui está pronto. Agora a gente tem que colocar ele no lugar certo. Como que eu faço para colocar ele no lugar certo? Eu vou chamar esse ATLT move, tá? Quando que eu chamo ele? Primeiro, eu vou chamar ele toda vez que a gente faz aqui, olha, o salvamento de um novo item. Então toda vez que ele coloca um item novo, ele tem que atualizar essa informação. Então aqui no final do código, antes aqui, olha, dele falar que a movimentação foi registrada com sucesso, eu vou dizer que call md listas.atltmove, tá? Se quiser pode copiar isso daqui, olha, e a gente vai vir aqui no user form, no initialize, ele também tem que atualizar essa lista, tá? Então eu posso vir aqui depois do bloquinho de calls, tá vendo como fica melhor quando está organizado, né? Então bloquinho de calls, e ele vai também chamar para deixar isso aqui atualizado. Vamos salvar e vamos rodar aqui o código, tá? Então ele rodou sem nenhum bug, perfeito, já atualizou aqui as listas pra gente, olha, os dados já estão aqui. Então dia 17 saiu do banco 2, que é a conta bancária 2, e foi, né, para o banco 1 o valor ali de R$20, tá bom? Então aqui ele já faz essa modificação. Lembrando, ele ainda não está mudando o saldo, tá? Isso a gente vai fazer um pouquinho mais para frente. Agora eu posso pegar aqui, por exemplo, do banco 3, eu quero mandar para o banco 1, vou colocar aqui, sei lá, no dia 12 de fevereiro, por exemplo, tá? Então eu vou colocar aqui 2025. Aí o que eu vou fazer? Quando ele fizer isso daqui, eu vou... Percebe que o comportamento aqui da data ainda não está 100%, a gente vai melhorar isso, tá? Mas isso a gente vai fazer na próxima aula e depois eu vou explicar até o motivo de porque ele não está 100%. Olha, ele permite, inclusive, datas erradas aqui do jeito que ele tá, tá bom? A gente vai explicar por que disso, mas enfim. Aí depois a gente vai vir aqui, ó, no valor, eu vou colocar, sei lá, R$10, por exemplo. E vou colocar uma justificativa. Então aqui, teste de movimentação. Opa, teste de movimentação entre contas, tá? E aí um detalhe, percebe que eu estou deixando aqui um espação para essa lista, né, comparado até com a minha fonte. E é para ser assim mesmo porque tem gente que adora contar a vida, né? Até o campo aqui é maior por conta disso. Então, assim a pessoa vai ter mais espaço e se explodir ainda tem um screw ali que vai aparecer, tá? Então, vamos lá, salvou. Já veio para cá, olha, no final, ele não vem em cima, tá? Ele veio no final, ok? Agora, se eu colocar aqui, olha, da conta bancária 2 para conta bancária 1, vou mandar, sei lá, no dia 20 de fevereiro de 2025, tá? Então, mais recente. Vou mandar, sei lá, R$100, por exemplo, tá? R$100 ele deixa, porque tem que deixar, porque é um valor válido. Então, olha lá, mandou. Então, ó, R$100 ficou em cima, tá? Porque ele está jogando sempre as datas maiores para cima. Isso vai deixar mais organizado ali para a pessoa. Tudo bem, galera? Bom, na próxima aula o que a gente vai fazer? A gente vai ajustar esse campo de data e a gente vai entender por que mesmo tendo a biblioteca, essa parte não foi definida lá na biblioteca, ela vai ter que ser definida manualmente, tá? Então isso é importante você conhecer, porque é um detalhezinho ali de ajuste da biblioteca, isso faz parte mesmo aí da programação. Tudo bem? Eu fico por aqui, até a nossa próxima aula.